Eu entrevistei professor, hoje em dia eu valorizo muito o professor, porque eu já saí da escola, então hoje em dia eu valorizo, na época eu odiava. Mas, não, valorizo muito mais, depois de velho a gente aprende a valorizar nossos professores, eu acho que é basicamente isso. E aí você consegue entender que professor, tem professores aqui hoje, eu entrevistei o professorzinho, né? Zinho é o nome dele, não estou sendo pejorativo, professorzinho. Não é um professorzinho, ele é o professorzinho, tá? É um malucaço, assim, ele chegou aqui uma figuraça, eu entrevistei ele, cabelo todo coisado assim, aí uma barba meio por fazer, uma camiseta do Che. Cara, muito louco, assim. Qual que vocês acham que é a aula que ele dá, eu descrevendo assim? Matemática, acredita? Que doido, né? Que contradição. Ele assusta, né? Porque o professor, quando ele entra na sala, eu acho que os alunos gostam dele, aí fala matemática, fala, porra, me enganou, hein? Tipo sair com um travesti, você acha que é uma coisa aí? E aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o Afonso Padilha. Estamos começando mais um Batendo Ponto, que é o programa onde eu entrevisto profissionais de diversas áreas. E hoje eu vou conversar com o professorzinho. E aí, professor? Tudo bem, Padilha? Beleza? Tudo bem? Professorzinho, se juntar não fica meio pejorativo, né? Você é um professorzinho. Você é professor do quê? Eu sou da área de exatas e eu leciono aulas de física e matemática. Que é a matéria mais amada, né? A melhor. Eu sempre falo isso. Quando Você é professor de matemática e física? Matemática e física. Atualmente eu estou exercendo mais matemática mesmo. Mas quando eu entro, eu sempre falo isso. Eles perguntam, professor, qual é a matéria? Não sei porque todo mundo acha que eu sou professor de história, não sei se é porque pelo visual. Por causa do cabelo. Se bem que Einstein tinha um... Também tinha os doidos também, os matemáticos, também, né? tem esse cabelo. Mas aí eu falo assim, olha, é a matéria que vocês mais amam. Então eu vou lá e escrevo M-A-T, e eles falam matemática, eu escrevo matéria. 2 pontos e embaixo matemática. Eu gosto muito, eu sempre me dei muito bem com professores, tipo, do seu estilo que é mais desenrolado. Tem uns professores que era chato. Você dá aula de física também? Também. Tinha uma professora de física, que era a professora Beth, cara, o demônio, a professora. Ela entrava na sala, juro, eu tive aula com ela 3 anos seguidos, primeiro, segundo e terceiro ano. E ela entrava, porque aí como eu era um aluno meio, eu gostava de conversar, né? E aí cada ano eu estudava numa turma. Então ela entrava na turma, primeira coisa que ela falava, sou a professora Beth, não estou aqui para ser amigo de ninguém, estou aqui para ensinar vocês. Vocês acham que eu tenho uma cara de professora ruim? É porque vocês não sabem o quanto eu sou ruim. Uma vez eu fui picado por uma aranha marrom e não me aconteceu nada. A aranha marrom nunca mais foi vista. Ela falava isso. E aí na primeira causava um impacto. Mas nas outras a gente falou as ideias dessa professora. E a Beth, que eu nunca mais vi, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você sabe uma coisa? Eu reparo muito assim nos alunos que eles parecem que precisam também. Ter o cara mais malucão, mais tranquilo, o cara que pega no pé. Eu acho que um pouco... O problema do cara, do professor muito amigão, é que quando ele fala sério, aí todo mundo, pô, professor, você era tão legal, por que você está fazendo isso agora? É isso, né? Falou, por que você está aplicando prova, você é tão legal? Fala, porque eu sou um professor, eu preciso aplicar uma prova. E tem aquela história, né? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Aí eu falo, bom, a prova faz parte da sua vida. A prova sim, mas e aí nós entramos num campo no qual eu gostaria de falar com você, professorzinho. Que você é professor de matemática, eu tenho 29, faço 30 anos esse ano e eu nunca usei Bhaskara na minha vida. Mas você usou no dia da prova. Usei no dia da prova. A prova faz parte da sua vida. Essa é a lógica. Bhaskara, eu encontrei esse professor de matemática, eu olhei na cara dele e falei, eu tenho 29 anos, professorzinho. Agora era no tom pejorativo. 29 anos, professorzinho, e eu nunca usei Bhaskara na vida. Ele falou, você aprendeu na escola? Aprendi. Falou, fez na prova? Fiz. Então, a prova faz parte da sua vida. Cheio de respostinha também, né, professorzinho? Você acha que tem uns alunos que são mais burros que outros? Vamos ser sinceros, professor. Não, eu não... Não acha? Não. Só tem uns mais preguiçosos que outros. Que talvez se aplicam menos, tem dificuldade de entendimento. Mas eu nunca falo isso. Não pode falar isso. Pode falar, deixa que eu falo, tá? Mas matemática, sabe o que é legal? Tem vários caminhos para chegar ao resultado. Ele não existe só aquele jeitinho específico, né? Você pode utilizar. Você sabe, professor, que eu era bom em matemática. Uma vez não é que eu era bom, que aconteceu esse caso comigo. Eu aprendia rápido. E aí uma vez eu fiz uma prova, porque eu conversava muito na sala e minhas notas eram muito baixas. Mas uma vez eu fiz uma prova que eu arrebentei assim, e nesse bimestre eu acho que eu tirei a nota mais alta da sala. E estava para começar a pré-seleção da Olimpíada de Matemática.
que tinha a regional e depois ia para nível Brasil. E aí o professor chamou eu de canto e chamou eu para participar da Olimpíada de Matemática. E eu não sabia nada, né? Mas eu não queria falar que eu não sabia e eu aceitei. E aí, até a prova da regional, aí eu me achei, né? Falei, algum de vocês aqui sabe matemática tanto quanto eu? Não. Eu sei porque eu tô indo para Olimpíadas, né? Falei para minha mãe, vou para Olimpíadas. Você tem 13 anos, como você vai para Olimpíadas? Eu falei, de matemática. Falei, deixa eu ver minha novela. Não levou muito a sério. Aí fui fazer, eu acho que foi uma das piores notas da Olimpíada, assim. Eu era tipo a República Tcheca das Olimpíadas de matemática, eu não ganhei nada. Mas participei das Olimpíadas. Eu posso dizer que eu já participei das Olimpíadas. Tá orgulhoso de mim, professor? Claro. Que é a matéria que a gente mais gostava é educação física, né? Na minha época, pelo menos, que o professor só soltava a bola e falava, vai... A faculdade, essa é a aula de recreio que a gente tinha. O professor dava, sempre tinha uns 3 ou 4 alunos que falavam, aí o professor só dá a bola e não dá a lição. Você era essa pessoa? Ah, tá. Se você fosse, eu odiava você, porque... o professor... Aí dá a bola em vez de passar a matéria. Fica, cala a boca. Porque nas outras matérias eu não fico falando, o professor só dá a matéria, nunca deu uma bola pra nós. Aí você passa um negócio na lousa, tem aquele que copia rapidão para poder socar o amiguinho, tem aquele que demora 1 ano, tem aquele que demora 2 anos, e aí você pergunta, já copiaram? Aí eu apaguei, aí chega a menina... Mas vocês perguntam só a título de curiosidade, porque vocês não estão nem aí, né? Na verdade, né? Eu tomo esse cuidado. Então tá. Eu ainda sabe que... Você já tá com o apagador aqui, já apagou a primeira, tá escrito bem-vindo, já foi, o bem já foi aqui, já todo mundo já copiou aqui, aí vai o resto. O professor sabe que não é o meu caso, eu além de perguntar, eu começo a apagar de cima para baixo. O professor sádico apaga assim, ó. Porque daí ele destruiu qualquer possibilidade do cara. Eu nunca fui bom estudando. Eu gostava de ir pra escola, mas não gostava de estudar. Que meu caderno era o seguinte, o professor, ele é meio filho da puta, o professor também. Que o professor tem um negócio que ele passava, lembra que tinha a lousa? Aí ele vinha, tava ali a lousa toda. Ele podia usar a lousa toda, mas o que o professor faz? Divide em 15. E passa a lição pra caralho assim, e aí passa tudo. E ele escreve muito mais rápido que você, porque ele é mais velho, né? Você era uma criança. E aí ele escrevia tudo, e aí chegava lá na ponta e falava, posso apagar? E aí eu tinha um problema, que eu sempre conversei muito. Então eu começava a copiar, e aí começava a conversar. Quando eu vi o professor tava, posso apagar? E eu, puta que pariu, eu não posso falar que não, que eu vou ser o único burro da sala. E aí eu fazia o seguinte, você pegar meu caderno, eu fiquei com o mesmo caderno do 1º ao 3º ano. E aí, o meu negócio era o seguinte, era as 3 primeiras linhas, e aí lá no último eu deixava um espaço em branco, que eu achava que ia preencher. Então meu caderno, você pegar meu caderno hoje em dia e falar, mano, esse daqui é um caderno de uma pessoa com Alzheimer, né? Que é uma pessoa com... E escrevi o final e ficava uma lacuna em branco acontecendo. Eu era tipo aquela pessoa que começa a assistir o filme, dorme, acorda e pega o final e acha que entendeu tudo. Não, entendi tudo, porra, entendi tudo. Você acha que a gente vai continuar nesse modo de operação de escola, educação igual? Já existe, mas a grande massa ainda é o mesmo desde muito tempo atrás, né? Muito tempo. Se você pegar um cara, acho que do século XVI, sei lá. Era o mesmo jeito, colocava numa sala, talvez ele vai estranhar o tipo de edificação, mas o jeito ali, ele vai falar, pô, caramba, é igual. Né? Tanta coisa evoluiu e isso ainda está evoluindo um pouco por causa da tecnologia, o jeito de aprender, faculdade de distância, várias coisas, mas a escola em si ainda meio que é basicamente a mesma coisa há tanto tempo, né? O que foi? Isso mudou e não mudou. E o salário? O salário piorou. Piorou, né? Pois é. Sabe que eu fico tão chateado? É uma profissão que tinha que ganhar tão bem, né? Pois é, piorou. Tão bem, porque a professora é tão importante ele ganhar bem quanto qualquer outra profissão por causa das outras. É muito ruim mesmo? Não é muito ruim, ele é... Não, eu digo, pelo trabalho que você tem, querendo ou não, você está formando pessoas. E outra, existe todo um trabalho de professor que a gente não vê, né? Sim, a gente acha que é só a aula. Você entrou ali, pisou, fez e vai corrigir embora. Prova. Quantos alunos você tem hoje em dia? 200. Quase 200. Em média. Então são 200 provas para corrigir. 200 trabalhos. Lê todos os trabalhos, finalmente, professor? Lê todos os trabalhos? Todos os trabalhos. A maioria dos professores lê. Mete aqui e fala Zé. É muito comum a gente pegar no meio do trabalho lá uma poesia, um negócio que o cara tá... E gente que escreve, só escrevi isso aqui para saber se você leu o trabalho. Não, hoje em dia eu valorizo muito que o professor é a profissão mais importante que existe. Você sabe disso? Que qualquer outra profissão precisa passar pelo professor.
Não é foda isso? Qualquer outra profissão precisa passar pelo professor e a gente às vezes desvaloriza, né? Porque o salário é R$ 954. Não é o piso salarial? R$ 954. O professor ele tem que ensinar você para ter, querendo ou não, você aprende a ver sociedade, você aprende a ter caráter, você aprende coisas, matérias para conseguir fazer faculdade e ter uma profissão tão boa que você não ganha R$ 954. Então ele tem que te ensinar a não ser ele, né? É isso que o professor... Vida difícil do caralho que o professor tem. Que hoje em dia, eu digo que se eu não fosse comediante, eu gostaria de ser professor, mas não sei se eu seria, porque precisa estudar para ser professor. E aí precisa estudar para ser professor e trabalhar. Eu não gosto de estudar nem trabalhar, então provavelmente não. Mas é uma profissão que eu gosto. E olha, vou te falar, hein? Professor Pra trabalha caceta, pra né? caramba. Quantos alunos você tem por turma? Em média de 35 ou 40 alunos por turma. Tenho 5 turmas, 4 vezes 5, quase Você já sofreu 200. algumas ameaças de professor? Não? De aluno? Já sofreu ameaça de aluno? Não, graças Não? a Deus nunca. É porque você é um professor desenvolvedão também, né? Mais tranquilo e Mais tal. tranquilo. Mas tem. Tem gente que é um pouquinho mais da pesada, né? Eu Sim, lembro que tinha na minha sala era o Enor. O Enor ele era um cara que tinha quase 30 anos e estava na 6ª série, que eu achava erradíssimo, ele tá na nossa turma. Uma pessoa que tem barba. Mas ele repetiu bastante, o que acontece. E ele estava lá. Ele e o Rogério. Era o Fubá e o Rogério. Os caras tinham... Era a tua idade, sim, professor. E estava estudando. Em vez de fazer um supletivo, ele gostava de estar lá. Né? Porque daí ele sabia que nós ia ter medo dele. E eu tenho até hoje. Se você estiver assistindo isso daí, eu tô só brincando. Que senão era perigoso. Você é um grande cara. Isso. Tem, lá nos Estados Unidos é perigoso pra caralho. Tem alunos que saem da escola e de repente ele volta armado e mata todo mundo. Tem isso lá nos Estados Unidos. Graças a Deus no Brasil não acontece isso. Né? Que uma vez que você sai do colégio, nunca mais você quer voltar. Não, eu não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos o Trump está tentando aprovar uma lei para dar arma pro professor. Você sabia disso? Porque como tem os atentados, fala, vamos armar os professores, porque antes do cara chegar, o professor já está armado. Que eu acho uma péssima ideia, não é não, professora? Porque... Eu não sei você, mas se eu sou professor e eu tenho uma arma, eu ia tocar o terror nos meus alunos. Fala, tá colando, filha da puta? Fala, não, professor. Qual que é a melhor coisa de ser professor? O reconhecimento Melhor e a dos pior. alunos, assim, acho que é legal isso. De você encontrar com eles. Eu encontro alunos hoje que são pais. Que foram... Mães que foram meus alunos e que têm satisfação em me encontrar. Isso para mim... Mas já encontrou o aluno meio no meio da merda, não? Já encontrei. Infelizmente deve ser também. triste pra caralho. E alguns que na época assim, já imaginava que ia para esse caminho, infelizmente. Puta que pariu. Mas Quando encontra tá bem pra cacete, deve ser legal demais. muito né? legal. E lembram de você com carinho? Bastante. Sério? Bastante Porque você é carinho. professor de matemática. As pesquisas não mentem que a matemática é uma das mais odiadas de todas. Mas é legal, então, eles lembrarem, porra, professorzinho. E ainda te chamam de professor. Lembro. Com filho e tudo, e fala, isso daí foi meu professor. Aí entrelaça, falei que sou músico, né? Já teve show que eu tava lá tocando e tinha aluno, ex-aluno, com a esposa e filho que foram assistir o show da minha banda, assim. Isso não tem preço, realmente. Sabia que tinha professor que falava muito que o professor, porra, ele é a profissão mais importante, na minha opinião, a mais importante de todas é o professor. Que para você ser qualquer coisa, você tem que passar, estudar e passar pelo professor. Ele é a profissão das profissões. E a gente só vem a valorizar isso depois que sai do colégio, como eu falei. Mas teve professores que falaram, quando você... Porque eu era muito bagunceiro. Não era bagunceiro, mas eu era falador, entendeu? O meu problema era conversava muito e fazia réplica. O professor falava alguma coisa, eu fazia uma piada. E aí tinha a professora que se irritava um pouco, talvez, falava, o Afonso não vai ser nada quando crescer. Eu queria muito encontrar esse professor, sabia? Para ele mostrar para eles que eles estavam certos. Trazer aqui para entrevistar. Trazer para entrevistar e falar, você estava certo, virei comediante. Mas é isso, marca, eu acho que professor é a profissão que mais marca assim, de todos, que não importa quantos anos passa, você sempre vai, caralho, meu professor, isso já aconteceu, eu sou de Curitiba, fui fazer um show lá, e aí eu tava andando na 15, que é uma rua famosa de Curitiba, e eu vi uma professora do outro lado da rua, assim, caralho, olha lá, a professora Beth, aquela arrombada me reprovou por causa de 3 pontos, essa filha da puta. Então a gente lembra, às vezes é com ódio, tomara que seja atropelada. Vem cá, Beth, a cuzona do caralho. Agora, de outra coisa engraçada, assim, também. Histórias, quero saber, deve ter várias. Ele gosta de gazetar, né, pra caramba. Famoso matar aula. Matar né? aula, então ele quer sair, então ele inventa de Nunca tudo. matei uma aula, acredita? De tanto que eu gostava de ir pra escola. Eu nunca estudava, mas nunca matei uma aula. Acredita nisso? Eu era um bom aluno. Tem bastante, Lança. Mas eles querem sair, então eles Malandragem. inventam tudo quanto é coisa. E aí um deles
tinha a coordenadora da escola que ela havia sido mãe há 3 dias, assim, né? Estava ainda no hospital e tal. E o rapaz chegou e falou assim para mim, professor, posso descer lá para falar com a coordenadora? Eu falei, mas falar com a coordenadora? Ela passou hoje mais cedo aqui na aula e pediu para eu ir lá falar com ela. Eu falei assim, então tá bom, desce lá e... Inclusive, dá uma olhada no bebezinho dela, porque ela foi mãe, né? E, aliás, eu acho que ela ainda estava no hospital, mas... Se ela passou aqui, mas aí a turma morreu. Ê, trouxa! E aí A ele galera mesmo gritava começou a assim na rir, escola. coçou a cabeça e Puta tal, e foi que sentar. pariu. Se você não fosse professor, o que você seria? Jornalista esportivo, tá certo. Mas você pode ainda ser jornalista esportivo também, né? Mas você não quer estudar mais, né? Já cansou da escola. Cansou da escola, né? É maçante pra caralho. Eu perguntei pra ele, falei, professorzinho, se você não fosse professor, o que você seria? Ele falou, rico. Professor, se você fosse um animal, qual você seria? Um animal? Um animal. Ou um inseto, pode ser um inseto também. Poxa, essa eu não havia me deparado, mas acho que um cachorro, eu gosto da felicidade Da deles. felicidade ali, do cachorro. da Cachorro eu lealdade gosto. do cachorro. Você seria um bom cachorro, professor. Obrigado. Você seria um bom cara. Que se eu fosse um animal, qual você acha que eu seria? Você, olha, pela ideia aí de profissão e tal, talvez um bicho preguiça, assim. Tá, porra, melhor resposta até agora. Conversei com o professorzinho, muito obrigado, tá, professor? Obrigado. Muito obrigado mesmo, é uma profissão que eu admiro muito. Hoje em dia, infelizmente na época de escola eu era mais bagunceiro, mas hoje em dia eu tenho um apreço gigantesco mesmo pela profissão de professor. A classe agradece. Ah, muito obrigado. Terminamos mais um Batendo Ponto. Deixa seu like, se inscreve, comenta aí se você gostou, se você não gostou, guarda pra você. Se você quiser ver outras profissões, comenta aí embaixo. Se quiser conhecer mais do trabalho do professorzinho, não sei se você tem página, tem banda, tem página, essas coisas, professor, pode falar. No Facebook, né? facebook.com/banda Vitrola Mágica. Vitrola Mágica, vou Vitrola procurar. Mágica. Ótimo nome. E tem o facebook.com/CLT40. CLT40, que é a banda de cover. Que demais. Vitrola Muito Mágica de música própria. Então procure o trabalho do E professorzinho. o meu pessoal, Zinho Bill. Zinho Bill. Zinho Bill. Manda um Beijo. salve lá. Fala, ei Zinho, acabei de ver você no Batendo Ponto. Muito obrigado pela sua audiência e assista o próximo programa. Que quer colar, vamos aprender com o mestre, né? Que tá com a cola aqui. Trouxe a colinha aqui. Trouxe uma colinha. Não, mas a gente dá técnicas de memorização. Memorização. Fala uma técnica só. Por exemplo, para você decorar razão trigonométrica, função trigonométrica e tal, que é seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Aí tem as formulazinhas. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo. Então você conta uma historinha. Né? Domingo sua mãe pediu para você comprar uma Coca-Cola, você foi meio rápido, aí você correu, caiu e quebrou a Coca. Corri, cateto oposto sobre hipotenusa, caí, cateto adjacente sobre hipotenusa, quebrei a Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo. Não tem umas técnicazinhas que... Mas e o resto da história? Eu sou mais de humanas, porque eu queria saber o resto da história. Porque se a minha mãe, eu falo caí, corri e quebrei a Coca, ela não quer saber se eu estou aprendendo matemática. Ela vai me bater e falar, agora você vai tirar outra Coca do cu, né? Porque nunca tem Coca. Quando tem, você vai correr com a Coca. Por que corre com a Coca? Então é muito aquela coisa difícil. de moleque, né? Entendi. Eles adoram essa daí, sempre Pega. recorrente. Tem muito professor que você vê na internet hoje em dia, porque tem muito, hoje, querendo ou não, a internet, o YouTube, ele virou meio um modo de aprendizado. Quem tem videoaula, coisa no YouTube, que é os professores que faz coisa com musiquinha. Você já fez, você sendo músico? Não, é engraçado, né? Nunca trabalhei Nunca com... fez, ainda nunca bem, porque fiz eu acho musiquinha. ridículo. Eu também não curto muito. Eu acho que não, eu acho que é cada meio... coisa não... Sabe que eu tenho um pouco de medo até desses professores que fazem umas coisas com música, que é muito sorridente também, eu tenho um pouco de medo desse tipo de professor. Eu que eu sou acho que ele sorridente. tem não sorridente, mas é um sorriso sincero. É um sorriso do dia a dia, quando precisa ser bravo, você vai ser bravo. Mas você não chega do nada com um bandolim fazendo uma música sobre seno, cosseno e a outra coisa que eu já esqueci, que eu não sou bom da memorização também.